Algumas empresas possuem a característica de atendimento e venda no balcão. Por exemplo, lojas de materiais de construção, armarinhos e outras. Nesse tipo de processo, o vendedor atende o cliente no balcão e digita o que chamamos de pré-venda. Ao término, informa ao cliente para ir pagar no caixa. Vamos ver como isso funciona no GigaERP. O primeiro passo é entrar na opção de parâmetros gerais por empresa, escolher o item pré-vendas no menu ao lado esquerdo e do lado direito da tela aparecerão duas opções. Habilitar recurso da pré-venda, que deve ser marcada. Alterar dados da venda na finalizada, que só deve ser marcada caso o estabelecimento permita ao caixa mexer no conteúdo da venda e não apenas receber o pagamento. Para cada computador existente no balcão do estabelecimento que seja destinado à pré-venda, é necessário criar o cadastro de um ponto de pré-venda, conforme a opção que estamos vendo. Para um novo cadastro, pressiona-se F2. Depois, informar a empresa e digitar uma descrição, como, por exemplo, pré-venda 1. Para esse cadastro, é obrigatório marcar a opção pré-venda. Só assim o sistema saberá que trata-se de um ponto no balcão. Informe uma senha e redigite ela para confirmar. Depois, clique no botão Confirmar. Ao término da pré-venda, normalmente o vendedor anota o número da mesma em um papel para o cliente entregar no caixa. Mas caso o estabelecimento deseja imprimir o código da pré-venda ou um recibo para ser apresentado no caixa, poderá configurar o sistema para isso. Para configurar um recibo de pré-venda, basta entrar na opção de Parâmetros locais, escolher Pré-vendas e informar os dados solicitados sobre o recibo e impressora, conforme estamos vendo na imagem. O vendedor do balcão deverá abrir o caixa de pré-venda referente ao computador que irá utilizar. Depois, para registrar uma pré-venda, basta entrar na tela de vendas, que, a princípio, irá aparecer uma tela de vendas normal, conforme vemos na imagem. O vendedor deve informar normalmente os produtos desejados. Ao pressionar F8, deve informar os campos necessários ao encerramento da venda e clicar no botão Gravar. É importante anotar o número da venda em um papel e passar ao cliente, caso o sistema não utilize impressão do recibo da pré-venda. Uma vez concluída a venda, o vendedor deve solicitar ao cliente se dirigir ao caixa do estabelecimento. A pessoa que cuida do caixa, ao entrar no sistema, abrirá o caixa da empresa, um caixa normal, que não é o de pré-venda. Depois, essa pessoa irá acessar a tela de vendas, conforme estamos vendo. Observe que ao lado do campo do produto existe um ícone, parecido com um caderno. Quando um cliente chegar no caixa, o cliente irá mostrar ou o recibo da pré-venda ou um papel qualquer com um código de pré-venda anotado. O caixa deve clicar no ícone do caderno. Após clicado no ícone do caderno, vai aparecer uma tela com a lista de pré-vendas que foram realizadas até aquele momento e que ainda não se transformaram em vendas. Veja que, em nosso exemplo, há 4 pré-vendas. O caixa deve marcar a do cliente e clicar no botão Confirmar. Os itens da pré-venda que foi confirmada são importados para a tela de vendas. Basta agora pressionar F8 para fechar a venda. Na finalização, basta clicar sobre o botão correspondente ao tipo de documento que deseja gerar e a venda estará encerrada. Excepcionalmente, pode ocorrer que o cliente deseja, nesse momento, fazer alguma alteração nos itens que havia escolhido. Se for esse caso, o caixa deve clicar no botão Voltar pré-venda e os itens voltarão para a pré-venda, cancelando a venda em andamento. E o cliente deverá voltar a falar com o vendedor que o atendeu para acessar a pré-venda e fazer as alterações que deseja. O ciclo se repete depois.